Jó 42:10. Eu acredito que essa noite aqui, tem muitas pessoas aqui, essa noite, que você já perdeu alguma coisa. Sim ou não? Sim. Você já perdeu. Você sabia que Deus devolve em dobro? Aleluia. De tudo que a gente perde. Mas é no tempo dele. Aleluia. Porque nós vamos falar sobre Jó, que também já perdeu. Mas o que Jó perdeu foi mais dolorido do que nós. Porque ele perdeu uma família inteira. Não porque separou da mulher, mas é porque seus filhos realmente morreram. E perdeu a riqueza, perdeu tudo. Mas mesmo assim, ele estava sempre adorando a Deus. Aleluia, Jesus. É o que Deus quer, irmão. Tem pessoas que, infelizmente, por não saber da palavra de Deus, ou por não meditar na palavra, qualquer coisa, elas ficam ameaçando a Deus. Ficam falando, eu vou sair da igreja. Deus está me castigando. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus está fazendo isso? E esse homem, que perdeu tudo, e ele continuou fiel com Deus. Então, quando nós se mantém fiel com Deus, irmão, eu entendo o seguinte: eu creio, como acredito, que nenhuma luta vai vencer você. Porque mesmo que você vê que a luta era perdida, sempre você é fortalecida em Deus. Aleluia. Sempre você vai lembrar que Jesus Cristo de Nazaré morreu na cruz do Calvário e que ele derramou aquele sangue para me ser um vencedor, não para me ser um perdedor. E às vezes Deus permite certa situação para muitas das vezes quebrar o orgulho do ser humano. Muitas das vezes o ser humano acha que está todo poderoso e aí ele esquece de Deus. Aí Deus permite certas coisas para que ele possa, lá embaixo, se formar um vaso novo, né? Se formar um vaso quebrado para levantar um vaso novo mais forte. É isso que Deus quer de mim e de você nesta noite. Amém? Então a palavra diz aqui no subtítulo: Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. Amém? Você crê nessa palavra, irmão? Sim. Você crê, minha irmã? Sim. Mas eu quero dizer para você o seguinte: que a prosperidade não é só a vida financeira, não. Prosperidade na família, prosperidade na saúde, prosperidade na vida espiritual. Tudo isso é prosperidade. Quem que não se coloca feliz quando a sua família está feliz? É ou não é? Sua família, tua saúde está feliz, tua vida financeira, tua vida espiritual. Então você está o que? Próspero em tudo. É isso que Deus ele está falando nesta noite, amém? Aí diz no versículo 10: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. Amém? Você viu aqui, irmão, que Jó passou tudo que passou, e mesmo assim ele estava orando pelos amigos. Imagina? Glória a Jesus. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo quanto dantes possuía. Então vieram eles, todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, todos quantos dantes conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas, e também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Kézer, e o nome da terceira Querem Apuque.
e em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. O seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos, e depois disto viveu Jó 140 anos, e viu os seus filhos, os filhos de seus filhos, até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém? Diga, meu Deus, abençoa minha vida através desta palavra. Amém? Senta e vamos para glorificar o nosso Deus. Amém? Esse homem perdeu tudo, irmão. Ele perdeu 3 coisas aqui. 3 coisas o diabo resolveu atingir nele. Porque você sabe que a palavra, né, no capítulo 1 diz o quê? Que o espírito do mal, Satanás, se apresentou diante de Deus. E o próprio Deus falou para o diabo: da onde você vem? Eu venho dos 4 cantos da terra. Para fazer o quê? Ele estava assolando a terra, no desastre, fazendo o ser humano sofrer. Então, Deus, ele se engrandeceu de um servo dele. Ele falou que tu viste o servo, meu servo. Imagina se Deus pensasse em você, irmão. Pensasse em mim. Mas que privilégio, né? Deus lembrar a gente com tanto orgulho, né? Como ele lembrou de Jó. Ele falou: tu viste meu servo Jó, temente, íntegro, fiel. Aí o que o demônio falou? Mas também, Senhor, o Senhor dá tudo o que ele quer. Quem que não vai ser fiel ao Senhor? Ele não faz nada e o Senhor dá tudo. Eu duvido que se eu entrar lá e destruir tudo que ele tem, se ele não vai negar o Senhor. E o que Deus falou? Lá no capítulo 1, então vai. Vai e faz o que você quiser, mas você está proibido de tocar na vida dele. Mas o que você quiser fazer, você vai. E a Bíblia diz o quê? Que Deus permitiu. Então, escute bem. As coisas que acontecem na nossa vida, muitas das vezes, é claro que é o diabo que age, mas só com permissão de Deus. Deus nunca, meu irmão, vai deixar o demônio vir em você e matar você. Ele acabar com você. Ele não vai. Mas muitas das vezes, Deus conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa mente, nosso pensamento e nosso coração. E às vezes, Ele vê o orgulho em nós que não quer adorar a Ele, que não quer exaltar o nome dEle. Então Ele fala: então já que não quer, então vou deixar ele passar por essa prova, até ele se humilhar perante mim. Aleluia, Jesus. Mas no caso de Jó, não era isso, irmão. Não era porque ele era orgulhoso, ele era tão temente, fiel, tão próspero, era um homem muito abençoado, irmão, em toda a área da sua vida. Mas Deus permitiu, escute bem, Deus permitiu na vida deste homem, não é porque ele era falho, porque Deus viu nesse homem a integridade e a fidelidade. E Deus está dizendo que não era pelo pecado dele, mas pela fidelidade e integridade dele. Pelo quê? Pelo que se ele passar por isso, ele ia se manter fiel. Deus já sabia disso, irmão. Por isso que ele permitiu isso na vida de Jó. Não é porque Jó pecou, não é porque Jó errou, não. Deus já sabia da integridade. Deus já sabia que Jó ia falar assim: pode mandar, porque eu vou continuar sendo fiel. Eu vou continuar sendo íntegro. Pode mandar o que o Senhor quiser, Deus, que eu vou continuar. E hoje, irmão, as pessoas não podem passar luta. Elas querem sair da igreja. Elas querem abandonar Deus. Elas querem sair do caminho de Deus. Às vezes a pessoa recebe alguma coisa, elas são engrandecidas, irmão. Elas não querem mais saber de Deus. Deus fala: não, vou abrir as portas, eu vou te dar um trabalho. Dá um trabalho, e daqui um pouco a pessoa trabalha 1 mês, 2 meses, 3 meses,
4 meses, está se mantendo na igreja. E quando ela vê que o trabalho realmente está bom, ela está falando, não, eu já não tenho mais tempo para vir na igreja por causa do trabalho. Mas peraí, mas quem que deu o trabalho? Foi Deus. Aí que eu tenho que o quê? Adorar Ele. Agradecer. Eu não tenho que me afastar de Deus porque eu estou achando que o meu trabalho me ocupa. Não, eu não posso deixar meu trabalho ocupar. Por quê? Porque quando eu estava desempregado, eu estava chorando nos pés de Deus. Aleluia. E quando eu chorei nos pés de Deus, Deus me deu. E porque Deus me deu, por que eu vou me afastar dele? Por que eu vou virar as costas? Não, eu tenho que agradecer. Eu tenho que achar um tempo para glorificar o nosso Deus. Por quê? Porque Ele não vai só ficar no trabalho, não. Ele vai te dar saúde, vai abençoar teu casamento, teus filhos, tua família. Ele vai fazer o que você precisa na sua vida, se você continuar adorando a Deus. Se você precisa de uma casa, Ele vai preparar o terreno, vai te dar uma casa. Aí eu não tenho condição de levantar. Ele vai dar a condição para você fazer tua casa do jeito que você quer. Se você continuar adorando ao nosso Deus. Ah, mas eu estou passando por prova, eu estou passando por luta. Continue adorando a Deus. Por quê, pastor? Porque esse homem perdeu só numa pancada só, ele perdeu 10 filhos. Você ama seu filho ou não? Sim. Imagina, você talvez não tem 10. Ou talvez tem mais de 10. Imagina, ele perdeu tudo, irmão. Morreu tudo, o filho dele. Com que cara esse pai ficou vendo os 10 filhos num caixão? Com que cara que ele ficou? Ficou possivelmente triste, amargurado. Mas a Bíblia não fala da mulher. Mas eu creio que a mulher sofreu muito mais. A esposa dele deve ter ficado indignado, porque a Bíblia fala que morreu os 10 de uma vez. Morreu, e mesmo assim ele continuou o quê? Íntegro, fiel, estava doendo, mas ele estava suportando. Aleluia, Jesus. Depois, o diabo viu, não matei os 10, mas não adiantou, ele continua adorando aquele Deus. Escute bem, o diabo não quis, irmão, o diabo não estava lutando para já pecar contra Deus. Porque isso aí para ele, pecar contra Deus, não ia fazer nada. Por quê? Porque ele ia se arrepender depois. O diabo estava lutando para ele blasfemar contra Deus. Por quê? Porque a blasfêmia contra Deus não tem perdão de Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo, a Bíblia diz que não tem perdão. Todo pecado tem perdão, perdão de morte, de estupro, perdão de tanta coisa, tem, mas a blasfêmia, a Bíblia fala que não tem perdão. Deus não vai perdoar aquele que está blasfemando contra Deus. Então, o diabo tinha uma missão de blasfemar contra Deus. Por quê? Porque ele já era íntegro, ele já era fiel. Como que ele ia errar? E aí o que acontece? Veio, matou os 10, aí o demônio viu, puxa, eu não consegui, mas eu vou tentar de novo. Foi lá e tirou toda a riqueza que ele tinha. A Bíblia fala que ele era o mais rico do Oriente, o homem mais rico do Mato Grosso do Sul, para você ter uma ideia, o mais que tinha mais propriedade, dinheiro, ele era o mais rico, e de repente virou de uma semana para outra como um mendigo, dormia na rua, comia do lixo, sem nada. Ficou esse homem. Ele achou que Jó tinha amor à riqueza e ele ia ficar aí blasfemando contra Deus. Mas não. Ele continuou adorando. Aleluia. Aí o demônio falou, então, eu já tirei os filhos dele, já tirei o dinheiro dele, agora eu vou tocar nele, vou enfiar enfermidade nele. E a Bíblia fala que ponhou o quê? Lepra. Então, que pelo que eu vejo na Bíblia, irmão, a lepra dele estava tão feia que ele já coçava com caco de telha, fala a Bíblia. Por quê? Para mim coçar minha pele com caco de telha, eu não tenho mais unha. Então já caiu tudo. A lepra já derrubou as unhas dele, já estava leproso. Mas mesmo assim, ele foi íntegro. Aí as pessoas chegavam atrás de Jó, né? E pediam oração. Pedia oração. Ele estava sofrendo pior do que aqueles
que pedia oração. E mesmo assim o quê? Ele orava. Porque aqui, quando a gente leu, a Bíblia está dizendo o quê? Que ele estava orando pelos seus. Ele estava orando pelos seus irmãos, diz a Bíblia. E interessante que ele estava orando e ao mesmo tempo, né, as pessoas começaram a ouvir e viu que ele continuou sendo o quê? O mesmo ser humano antes de perder tudo. Ele continuou sendo o mesmo, ou talvez com mais fé, sabendo do quê? Que Deus ia mudar a vida dele. Aleluia, Jesus. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus resolveu dobrar tudo que ele perdeu, dá o dobro. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Morreu os 10. Mas aí nasceu de novo 3 filhas. E essas 3 filhas, a Bíblia fala que elas eram mais formosas, as mais bonitas do Oriente. Amém? Amém. Você sabe que nesse planeta existe muita mulher bonita. Sim ou não? Tanto como morena, loira, de tudo que jeito. Mas as filhas de Jó, todas as mulheres do planeta não chegavam nem nos pés delas. De tão que perfeitas que elas eram na sua formosura. Por quê? Porque Deus honrou o seu servo, que aguentou a prova, que aguentou tudo, irmão. E Deus dobrou tudo do que ele perdeu. É o que Deus quer fazer na tua vida nesta noite. É o que Deus quer fazer na sua vida hoje. Ele quer dobrar as bênçãos sobre a tua saúde, sobre a tua família. Família que eu falo é parente, filhos, marido, mulher, casamento, tudo. Deus quer fazer uma obra, Ele quer dobrar a bênção aí na tua casa. Deus quer dobrar a bênção na tua vida espiritual. O que Deus quer fazer? Deus quer levantar o teu estima espiritual. Você que está aqui hoje desanimado, entristecido, angustiado, com tanta luta passando, Deus quer mudar hoje esse pecado de vida e se manifestar. E falar para você que Ele é Deus. E que Ele vai fazer a diferença na tua vida. Se você crer. Por quê? Porque esse homem, ele ficou muito rico, irmão, de novo. Porque a Bíblia fala que ele recebeu aqui, irmão. Meu Deus, é forte que ele recebeu, irmão. Imagina, ele recebeu aqui, glória a Jesus, 14 mil ovelhas. Imagina, uma ovelha já tá bom, né? Imagina 14 mil. Olha, você tendo lá uma fazenda com 14 mil ovelhas. É muita ovelha, né, mano? Quanto que é uma ovelha hoje, Valério? Uma ovelha? Uma ovelha? É. Uma ovelha agora, se é uma ovelha de raça, é uns 3 mil reais. 3 mil? Jesus amado, imagina 14 mil ovelhas. É, mano? Muito dinheiro, né? Isso aí é só o começo. Aqui fala que ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos. A gente não sabe o preço do camelo, né, irmão? Barato não é, né? Porque ele é do deserto, né? Um animal que fica 40 dias sem tomar água, sabia? Ele aguenta ficar 40 dias sem tomar água, o camelo. Se você sabia, fica sabendo agora. Ele aguenta 40 dias sem tomar água. A gente não aguenta nem um dia. E esse camelo aguenta. Por isso que os egípcios, né? Os árabes, eles querem camelo. Porque eles aguentam andar no deserto. Eles podem ficar sem tomar água por 40 dias. Se o cara vai fazer uma viagem de 20 dias, nem precisa nem levar água para o camelo, irmão. Porque ele aguenta ficar sem tomar água. Você entendeu? Então, possivelmente, esses camelos devem ser muito caros. Porque eles são muito altos, né? Não sei se você já viu. É muito grande. Para você subir num camelo, ele tem que se abaixar para você subir. E o camelo é quase o dobro da altura de um cavalo. Ou talvez o dobro de tão grande que é. Amém? Então você vê, também teve, né? Ele teve, glória a Jesus, 1000 juntas de bois. Não é 1000 bois, viu, irmão? 1000 bois é uma coisa. 1000 juntas é outra coisa. Você está entendendo? Igual, por exemplo, no exército.
Quando a pessoa entra no exército, eu nunca servi o exército, mas eu sei mais ou menos. Quando a pessoa entra no exército, tem os seus comandantes que comandam a sua tropa. Então, um comandante está com 100 tropas. Aquilo ali é uma junta de tropa. Aquela 100. E aqui a outra 100. E aqui está falando o quê? Que é 1000 juntas. Mas ninguém sabe quanto, em cada junta quantos tinha. Então ele tinha demais. Amém? Amém. Tinha muito boi e 1000 jumentas. Meu Deus. O homem ficou podre de rico de novo. Mas por quê? Porque ele venceu a prova. Aleluia. Além de ser o quê? Curado da lepra. E eu pergunto para você, qual que é a tua prova? O desemprego? Você está sendo humilhado no teu trabalho? Na tua casa? Você está sendo caluniado, perseguido? Deixa eu falar o que quiser, irmão. O negócio é você ser íntegro com Deus. Aleluia. O negócio é aqui, ó. Você, estão me pauleando, mas eu estou te adorando. Eu não vou brigar com ninguém, não vou lá na casa de ninguém para tirar desaforo. Mas eu vou dobrar meu joelho e agradecer por essa luta. Aleluia. Sabe por que eu vou agradecer? Porque meu Jesus foi perseguido. Meu Jesus era íntegro, fiel com o próprio Deus. E ele foi taxado, perseguido, maltratado, chamado de endemoniado. Não é? Se o meu Jesus foi chamado de endemoniado, que prazer que nós temos de ser perseguido dessa maneira. Só que nós temos o quê? Que se manter, meus irmãos, até o final. Aleluia. Amém? Você tem que se manter, irmão, até o final. Até o final você tem que se manter na tua fidelidade com Deus. Para quê? Para que o Espírito Santo, ele possa te abençoar. Porque esse homem, ele sofreu, ele passou luta, ele passou dificuldade, mas ele o quê? Não negou a Deus. Aleluia. Tem gente, irmão, que não aguenta passar luta. Quer sair da igreja. Vai em outra igreja, achando que aquela igreja que ele está é culpado. Daí ele vai lá em outra igreja, tem o mesmo problema. Começa a passar também a mesma luta. Não, aqui não gostei, eu vou na outra. E ela vai pulando de igreja em igreja, e sempre o quê? Com o mesmo problema. Por quê? Porque o problema não é a igreja. O problema é que Deus está permitindo essa prova, porque Ele quer que você seja o quê? Íntegro. Aleluia. Ele quer que você seja fiel. Ele quer que você esqueça esse mundo e serve a Deus. Aleluia. Meu irmão, eu tenho certeza dentro do meu coração, irmão, que se você colocar no teu coração em servir a Deus e esquecer desse mundo, você vai ser muito feliz. Aleluia. Por quê? Porque hoje, por exemplo, o que adianta eu, por exemplo, ser um cara milionário, tenho dinheiro, barco, fazenda, posso viajar onde eu quiser, ter tudo, mas o que eu mais tenho é um desastre. A felicidade. Eu não consigo ser feliz. Eu tenho tristeza, eu tenho angústia, eu tenho problema no relacionamento, tenho problema em casamento, tenho problema com parente, tenho problema com filho, tenho problema, mas eu tenho dinheiro. Eu sou podre de rico, eu sou milionário, eu tenho tudo. Mas o que eu mais quero, eu não tenho. Que é o que todo mundo quer. Eu tenho certeza que hoje, na Terra, esses caras que têm muito dinheiro, que têm um padrão de vida diferente de nós, eles querem ter o que a gente tem. A felicidade. Aleluia. Por quê? Porque aquele que tem compromisso com Deus, irmão, ele pode passar o que passar, irmão, mas ele é feliz com Deus. Ele pode passar, pode vir qualquer tipo de afronta, inveja, praga, maldição, tudo sobre ele, mas ele sempre está sendo íntegro com Deus, e Deus está acompanhando ele na felicidade de Deus. É o que todo mundo quer, irmão, ser feliz. Não é o que você quer? Você não largaria tudo que você tem hoje só para você ser feliz? Para você
chegar de noite, pôr a tua cabeça no travesseiro e dormir feliz. Você deita ali, só acorda no outro dia, levanta no outro dia feliz. Mas muitas pessoas não levantam assim. Muitas pessoas têm que tomar remédio para dormir, têm que tomar calmante forte, porque são nervosas, cheias de problema para resolver, situações com marido, com namorado, com casamento, com família, várias situações que ela tem que tomar remédio, irmão, para dormir, porque ela não está aguentando mais o sofrimento, ela não está aguentando mais um problema. Mas muitas das vezes não precisa tomar remédio, é só olhar para Jesus e honrar o nome dele na terra. Por quê? Porque é Deus que transforma tudo, irmão. É Deus que muda tudo. Porque quantos desses que têm muito dinheiro, quando ele vê que ele está nessa situação, entram em depressão e acabam o quê? Tirando a sua vida. E o dinheiro que ele tem, toda a riqueza que ele tem, não compra o que mais ele quer, que é a felicidade. Que eu e você podemos conquistar de graça. Aleluia. Que eu e você podemos ser felizes. Mas como que eu posso conquistar de graça? É só tomar um passo. Tomar uma atitude. Porque eu acho, irmão, que a pior coisa de um ser humano é ele viver depressivo, irmão. Ele viver cheio de problema e o diabo falando na cabeça dele, não vai dar certo, nunca vai dar certo, então você nasceu para sofrer, é melhor você se matar, é melhor você tirar a tua vida, e a pessoa vai carregando isso e ela vai se enfraquecendo e daqui um pouco ela tira a vida dela, porque ela não aguenta mais e ela está acreditando que ela nunca vai ser feliz. Aí que ela se engana, porque quando você tem Jesus, ter Jesus não é só ter quando eu preciso. Quando eu estou naquela situação assim, está difícil, eu preciso de Deus. Eu vou lá, busco a Deus, Deus resolve. Tá bom, agora deu uma aliviada. Eu não preciso mais de Deus. E aí, naquele momento da tua alegria, o diabo já está preparando um laço mais maior para te derrubar, porque você não buscou a Deus. Por quê? Porque nós temos que buscar Deus quando a gente está bem, irmão. Não, Deus me deu um carro, Deus me deu dinheiro, Deus me deu uma casa, Deus me deu uma família. Poxa vida, está tudo bem. E eu vou continuar buscando Ele. Aleluia! Por quê? Porque a minha luta não é contra os invejosos que viu o meu carro, não é aquele que está fazendo macumba contra mim, não. A minha luta é contra o diabo. E se eu não estou buscando, não estou adorando o meu Deus, o diabo sempre vai preparar alguma coisa contra mim. O que eu vou fazer? Deus me deu um trabalho? Eu saio tarde? Amém. Mas eu vou na igreja do mesmo jeito. Porque eu preciso agradecer a Deus por esse trabalho que Ele está me dando. Eu preciso agradecer a Deus por esse carro. Eu preciso agradecer a Deus por essa casa. Eu quero agradecer a Deus por essa boa família que eu tenho. Uma família amorosa. Uma família que se entende. Eu tenho que agradecer a Deus. Eu não posso me afastar de Deus. Porque é Deus que me tornou feliz. É Deus que te torna feliz, irmão. Mas Ele vai te provar. A todos nós, como Ele provou a Jó. Por quê? Porque na hora da prova, irmão, tem uns que não aguentam. Se afastam. E quando se afasta, irmão, meu Deus, o diabo vem. O diabo, na verdade, irmão, ele não quer nos matar. Porque se ele quisesse te matar, você nem entrava nesse portão aí. Ele já matava você e antes, nessa baixada aí já te matava. Ele não quer te matar. Porque a briga dele não é com você. A briga dele é com quem expulsou ele do céu. Aleluia! Então, sabe? Tem lógica que eu estou falando. Você vai numa casa, se uma pessoa te expulsa da casa dela, você vai voltar lá? Hã? Você vai ficar bravo com ela? Hã? Você não vai? Então, esse demônio está revoltado com Deus. Mas só que ele mereceu. Por quê? Porque ele queria tomar o trono de Deus. E tomar o trono de Deus, meu irmão, de Deus, ninguém consegue. Porque Ele é o próprio Deus, Ele é o ser, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Então, aí o diabo viu que perdeu, então o que ele está aproveitando? Do ser humano que Deus fez. Para fazer o ser humano sofrer. Porque quando alguém sofre, isso aí tem lógica também. Por quê? Porque quando o teu filho fica doente, você sofre. Você não come. Teu filho está lá tomando remédio.
Daí de repente o médico fala, eu tenho que internar. Aí quando interna, você já não quer mais sair do hospital. Você quer ficar aí com ele na cama. Você quer ficar aí. Enquanto ele não for curado, você não vai sair. Aí você não quer comer, não quer dormir. É ou não é? Você vai sofrer junto com o teu filho aí. Mas você não vai abandonar ele. Agora imagina Deus. Vendo que o ser humano sofrendo na mão do capeta, irmão. E sabendo que esse sofrimento pode acabar apenas de uma aliança que o ser humano fazer com Deus. Porque quando eu faço uma aliança com Deus, vem um escudo assim, irmão, e dá uma volta inteira na minha vida e coloca em mim uma proteção. Enquanto eu estou adorando a meu Deus. Enquanto você está adorando o seu Deus aqui, irmão, você tem a proteção de Deus, tem a felicidade de Deus, tem a bênção de Deus, tem as portas abertas de Deus, tem tudo para ser feliz, porque Deus vai honrar você na terra. Deus, irmão, para nós finalizar aqui, Deus nunca vai esquecer, irmão, daqueles que adoram Ele. Deus não vai esquecer que você está adorando Ele no momento difícil. Porque aqui Jó, irmão, ele poderia só daquela primeira vez que o diabo entrou ali e matou os 10 filhos dele, ele poderia se revoltar com Deus. Ele poderia falar, Deus, mas por que o Senhor deixou esse demônio matar meus 10 filhos? Por que? Eu nunca errei com o Senhor. Isso aí não é justo, Deus. O Senhor está fazendo injustiça comigo. Ele não fez isso. Ele continuou o quê? Íntegro. Fiel. Por quê? Porque ele sabia que lá na frente, irmão, ele ia ser abençoado. Como eu te disse, para finalizar, já Deus não permitiu para ele essas coisas, não é porque ele estava pecando contra Deus. É porque o demônio queria que ele blasfemasse contra Deus. E Deus falou para o demônio, Deus garantiu para o diabo que ele ia se manter íntegro e fiel. Aí o diabo falou, eu não acredito que ele vai se manter. Eu vou matar os 10 filhos, pôr a doença nele, vou arrancar tudo que ele tem. Na mesma hora, ele vai se virar contra você. Mas não, aguentou. E Jesus o quê? Desceu e dobrou a bênção. Deus vai dobrar a bênção da sua vida nesta noite. Levante a mão direita se você crê. Receba aí. Deus vai dobrar a bênção nesta noite na tua vida. Tudo que está preparado contra você. Calúnia, perseguição, macumba, o diabo. Tudo está caindo por terra e Deus está te dando vitória. Receba aí, em nome de Jesus. Palmas para glorificar o Senhor.